Fala galera, beleza? Eu me chamo Nel, sejam a mais um vídeo. Eu estou trazendo para vocês mais vídeos da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu posto dicas a respeito de desenvolvimento web. E hoje eu estou iniciando esse vídeo um pouco diferente, tá? Porque eu gravei o vídeo anterior de estilização e responsividade do Swiper, e o vídeo de hoje, onde nós vamos fazer estilização e responsividade dos outros componentes do app juntos, tá? Só que eu resolvi separar eles no momento de postagem para que lá ficar só do Swiper, tá? Para as pessoas que querem melhorar a responsividade do slider aqui do app, ou pessoas que estão tendo problemas nos seus projetos pessoais, né? Das demais estilizações que a gente vai fazer aqui dos componentes que são específicos do nosso app, tá? Então eu iniciei esse vídeo um pouco diferente porque eu separei eles no momento de edição, né? Então eu vou deixar aqui com vocês o restante da gravação, onde eu fiz a estilização dos outros componentes, tá? Para começar, nós vamos fazer modificações em todos os componentes aqui da nossa aplicação, tá? Então nós vamos partir para ajustar o componente de cards agora para ele ficar se comportando de uma maneira melhor, tá? Basicamente o que eu tenho aqui, por exemplo, quando eu estou numa resolução pequena, eu tenho o mesmo tamanho dos textos aqui de dentro, ó, que eu tinha anteriormente, tá? Então, o meu componente, ele tá com um texto gigante aqui, que não é compatível com essa resolução, tá? Nós vamos trocar isso aqui para manter uma semântica melhor, tanto no card quanto no horizontal card, beleza? Para que ele se adeque melhor à resolução atual, beleza? Então, eu vou vir aqui no componente card, tá? E aqui em card, eu vou trocar o nosso heading aqui, que ele tá com size LG, tá? Eu vou trocar a propriedade size para font size do chakra, tá? E aqui no font size eu consigo usar um array, no size eu não consigo, tá? Então quando eu tiver uma resolução bem pequena eu quero usar MD, quando eu tiver numa resolução um pouco maior eu quero usar 2XL, e eu vou usar 2XL em todas as outras resoluções, tá? E dessa forma agora, o nosso componente ele tá muito mais adequado, tá? Porque considerando que a gente tá em um dispositivo mobile, um texto grande assim chama muita atenção, sim, mas ele tá chamando tanta atenção quanto esses títulos aqui, ó, tá? E ele tem que chamar atenção no caso do card, beleza? Só que esses textos aqui, eles aumentam de tamanho em desktop. Então, não é um problema para desktop, tá? Em desktop ele fica tranquilo. Só que em mobile a gente precisava diminuir o tamanho desse texto aqui, tá? E nós vamos fazer esse ajuste lá no horizontal card também. Bora lá pro horizontal card então, tá? O horizontal card, ele vai ser um componente um pouco mais delicado comparado com o card que a gente só mexeu no heading, né? Só que ele vai ter as mesmas props de heading. Então eu já vou copiar aqui e trocar aqui o size pelo font size que a gente acabou de fazer, tá? Só que nesse cara, a gente tem que fazer algumas coisas para deixar ele um pouco mais responsivo, tá? O tamanho dessa imagem não tá legal para resolução atual. E tem uma coisa que a gente vai ter que fazer, não vai dar pra fugir disso, é colocar essa imagem acima do conteúdo, né? Porque num dispositivo mobile, o rumo do conteúdo é de cima pra baixo. Então se a gente quer manter todas as coisas exibíveis, a imagem do card e o texto, nós vamos ter que colocar essa imagem em cima do texto. Ah, mas vai ficar igual ao card normal. Vai, mas tipo, a gente não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Vai ter que ser assim, tá? Então a gente vai ajustar isso agora. E também nós vamos, claro, deixar ele o mais horizontal possível. O máximo de tempo que a gente conseguir manter esse cara horizontal, a gente vai. Se não conseguir, ele vai pra cima a imagem, tá? Então, basicamente o que eu vou ter aqui é que na menor resolução aqui dessa flex, o meu direction será de column, tá? E na mais alta será de row, né? Que vai ser exatamente o que vai dizer que ele fica dessa forma aqui, tá? Beleza? Vindo aqui, nós vamos ajustar a max width e a max height da imagem, tá? Basicamente, eu vou tirar esses 400 pixels daqui e eu vou transformar ele num 300 pixels, tá? Tanto aqui quanto embaixo, então eu vou colocar 300 pixels aqui. Eu vou colocar mais uma linha de 300 pixels, porque eu quero mais uma resolução usando os 300 pixels, beleza? E aqui no início, eu quero que o meu 200 pixels vire 250 pixels, tá? E antes dele, eu quero que seja de 100 pixels, tá? Então, se ficou um pouco confuso, é basicamente isso aqui que ficou. 100 pixels, 250, 300, 300, 300, tá? Salvando isso, a gente tem isso aqui, tá? Então, a imagem ficou num tamanho muito melhor a partir da sua resolução atual, tá? Só temos uma coisa para fazer aqui antes, tá? Aqui, eu vou ter que fazer uma align self nessa imagem de center, para ela se centralizar. Align self center. E ela vai ter um padding, na resolução mais baixa ela vai ter um padding de 5 pixels e nas demais de 0 pixels, tá? Então agora a imagem já está centralizada aqui no caso, quando ela não... Ela tá um pouco menor que o tamanho do card, mas é para ela ficar uma resolução mais legal de imagem, né?
E aqui, quando ela tá menor, ela tem um paddingzinho aqui, tá? Pra não grudar em cima de onde ela vai grudar. Além de fazer o Align Self, tem o Justify Self também. Opa, Justify Self como Center, tá? Para deixar a imagem mais centralizada possível, ok? Outra coisa que a gente vai ter que fazer é que aqui na VStack, tá? Do nosso conteúdo, do texto, data e tudo mais, a gente vai ter que ter esse spacing aqui de uma forma dinâmica também, tá? Nessa forma dinâmica, nas demais resoluções eu quero 16 pixels e na mais baixa eu quero de 5 pixels, tá? Beleza, ó, ele já juntou um pouco mais aqui com a data. Eu quero essa min height, a min width, na verdade, essa width mínima aqui dele vai sumir, tá? E eu também quero fazer uns ajustes aqui na altura dele, onde esse 400 pixels vai virar 300 pixels, tá? E é isso, tá? Basicamente, esses foram os ajustes que a gente tinha que fazer aqui nesse componente, tá? Em outras resoluções ele já fica horizontal, tá? E a imagem se encaixa perfeitamente por ali, tá? E em outras resoluções ela fica o tamanho total que ela deveria ter, tá? Beleza. Agora nós vamos mexer em dois componentes bem simples, que é o header e o footer, tá? Então, no header eu tenho que fazer um ajuste bem tranquilo, tá? Opa, calma aí. Opa, calma aí, cara. Nossa, não sei o que tá acontecendo aqui. Header, agora sim. Header, tá? E aqui no header, eu vou colocar aqui, além do line center, eu vou colocar aqui um position sticky, tá? Pra ele ficar sempre no topo. E pro position stick funcionar, eu vou ter que colocar um top 0, que a posição dele vai ser no topo ou 0 sempre. Um background color white, porque ele não tá como background color, ele só é branco porque o resto da página também é. Um box shadow de XS, tá? Que é o menor box shadow que tem. E um z-index de 2 para ele poder ficar acima de todo o conteúdo da página, tá? Por enquanto o z-index de 2. E agora, o nosso header ele tá com essa shadow aqui, tá? E ele consegue scrollar e ficar por cima de todo o conteúdo, tá? Então o header fica fixo tanto no desktop quanto no mobile. Beleza? Fechou. Além do header, eu também quero fazer uns ajustes no footer, porque o footer tá praticamente o tamanho do header e eu não quero esse footer muito grande, não quero muito chamativo, tá? Então eu vou fazer algumas modificações aqui nele, tá? E aqui no footer, por exemplo, eu vou trocar canal por Uriel, tá? E eu vou trocar esse Uriel aqui por ENBSP, tá? Isso aqui, ele cria um espaço em branco, tá? Então ele fica como se eu tivesse passado. Eu vou tirar esse cara daqui pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Sem esse cara aqui, ó... na verdade ele tá quebrado, porque ainda tem esse space between aqui, né? Quero tirar esse space between, tirar esse aqui também, que dele fica sempre com o Justify Center. E aqui, além dos 20 pixels, eu quero de 5 pixels o padding desse cara, se ele for uma resolução pequena, tá? No final, ele vai ficar assim, tá? E pra resolver isso aqui, eu tenho que tirar esse column, tá? E vou deixar sempre a direction row dele, tá? Então ele fica assim, desenvolvido com amor por Uriel, né? Só que ele fica tudo junto, porque não tem como colocar aqui, ó. Mesmo que eu dê só um espaço, ele não vai vir esse espaço aqui. Pra eu colocar literalmente o espaço, eu tenho que colocar esse código aqui, que ele cria um espaço, e aí sim, ele fica desenvolvido com amor por Uriel, tá? Nas demais resoluções ele fica assim também. Beleza? E se clicar aqui, ele vai lá pro canal. Fechou? Agora, nós vamos fazer uns ajustes no home display, tá? Porque isso aqui tá muito esquisito, tá? Então, pra arrumar esse cara aqui, deixa eu acessar aqui o home display. Deixa eu fechar tudo isso aqui, na verdade, por enquanto. Home display, tá? Aqui no home display, nós vamos colocar algumas coisas aqui, tá? Na nossa VStack aqui do home display. Eu quero que ele seja main, então eu vou colocar as main. Opa, meu Deus. Abriu o terminal aqui. As main, tá? Eu quero que ele tenha um gap de 40 pixels. Uma margem no eixo Y de 40 pixels. Uma margem no eixo X de alto para ele ficar centralizado. Eu quero um padding no eixo X de 32 pixels. Uma max width aqui pra ele, tá? Essa max width eu vou ter de
400 pixels, 400 pixels, 400 pixels e 800 pixels, tá? Então ele vai ficar basicamente assim o nosso home display, tá? Salvando ele aqui, ele vai ficar assim, tá? Só que aqui, no meu heading, tá? Eu tenho que colocar outras coisas, que eu quero meu heading como um H1. O size dele será de 2xl. E o text align dele será de center, tá? Já no meu text, eu vou ter um text color, gray 600, um font size 2xl e um text align center, tá? Text align center. Beleza? Então, pum, agora nós já demos uma melhoria aqui no nosso home display, né? Ele já ficou muito melhor para resoluções em desktop, em resoluções médias, tá? Então a gente adequou o nosso componente aqui, beleza? O que nós temos que fazer agora é fazer alguns ajustes no card container, que é o container dos cards, tá? Tudo que fica ao redor dos cards aqui, o que exibe esse texto aqui e tudo mais, tá? Porque, por exemplo, aqui ele tem padding, aqui ele não tem, e isso aqui tá uma bagunça, tá? Só que além de tudo, o nosso card container, ele é um componente meio desorganizado, tá? Ele é um componente meio desorganizado porque o jeito que a gente tá renderizando aqui é uma condicional atrás da outra, tá? Ficou um negócio não muito bem feito aqui quando a gente fez isso logo no início, tá? Então como a gente obteve o conhecimento que a gente precisava, né? Esse código desorganizado era necessário para fixar o conteúdo importante e não essa parte de renderização, né? Mas agora a gente vai ter que melhorar ele para manter um padrão massa aqui da aplicação, tá? Então, basicamente o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou recortar essa interface aqui. E dentro aqui do card container, eu vou criar um arquivo types.d.ts, tá? Aqui dentro eu vou colocar essa interface e eu vou exportar ela. Opa, export interface, tá? E aqui eu vou importar ela. Se o VS Code apareceu, beleza, importamos, tá? Ok. Só que aqui a gente tem esse import aqui, tá? Que a gente usa nessa prop e a gente vai ter que incluir esse import aqui. Assim, tá? Beleza. Então agora, toda essa renderização aqui, eu vou criar um componente para isso aqui, tá? E como é que eu vou fazer isso? Aqui embaixo, eu vou criar um componente, tá? Que eu não vou exportar, vai ser só uma const mesmo, tá? Chamada const card carousel wrapper, tá? Que é o que fica ao redor do card carousel. Ele recebe uma function, tá? E por que eu vou fazer isso aqui separado? Porque eu quero fazer validações específicas desse componente aqui para renderização do carrossel de card dentro desse cara. Para que não fique essa bagunça de if tal, pode retornar, senão ele vai pro conteúdo, entendeu? Então, assim a gente fica muito mais organizado, deixando cada coisa em seu respectivo local, tá? A validação que a gente vai fazer aqui, nós vamos verificar que aqui nesse componente nós vamos receber o card container, tá? Nós vamos receber o card container, que é o container dos cards, né? E se não houver um card container, ou se o card container não tiver cartas, a gente vai retornar null. Se ele passar por essa validação, a gente vai retornar um card slider, tá? E aqui nesse card slider, a gente vai retornar, a gente passa os props para ele de cards, né? Como card container.cards, ok? Beleza. Agora a gente precisa tipar essas props aqui, tá? Eu vou colocar como card carousel wrapper props. Copiando isso aqui, eu vou vir aqui no types, vou colocar um export interface, como essa aqui. E aqui o meu card container, ele vai receber um card container type, só que ao contrário desse aqui não é um array, tá? É só um... Fechou, tá? Agora eu preciso importar essas props de lá e tranquilo. Beleza? Agora vamos trocar essa renderização aqui. Basicamente o que eu vou fazer para trocar essa renderização aqui, eu vou tirar todo esse if aqui que a gente faz, porque ele é uma verificação à parte, ó. Tipo aqui, esse div, esse heading, esse text, eu tô renderizando exatamente a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então eu vou deixar tudo no mesmo lugar. Vou tirar esse if daqui. Essa validação aqui eu posso até deixar, tá? E aqui, logo abaixo aqui desse text, eu vou fazer uma outra coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte. Se o card container tiver a propriedade, né, show as carousel, eu vou renderizar uma coisa, tá? Se eu não tiver isso, eu vou renderizar outra coisa, tá?
O que eu vou renderizar nessa coisa aqui, se eu tiver show as carousel, eu vou renderizar o card carousel wrapper. Opa, wrapper. Tá? Passando o card container como o card container que a gente recebeu aqui, tá? Card container. Colocar aqui, tá? Beleza, fechou-se, tá? Agora, eu vou fazer tudo isso aqui. Eu vou passar isso aqui pra dentro desse meu else aqui do operador ternário, né? Só que eu não consigo fazer isso aqui dentro desse return simples, tá? Então eu vou até dar Ctrl Z aqui, na verdade. E eu vou colocar um fragment aqui, porque eu preciso ter um fragment ao redor desses caras pra conseguir renderizar dessa forma, né? Então agora a gente basicamente deixou o comportamento igual como tava, tá? Nós só apagamos código desnecessário, digamos assim. Sendo assim, o que a gente precisa fazer é tirar, aqui a gente tá fazendo validação, fazendo return, né? Pá, eu vou colocar tudo isso em um componente próprio, que daí vai ficar muito mais bonito de se exibir aqui, tá? Então aqui embaixo, eu vou criar outras duas constantes, tá? Eu vou começar com a constante do card normal. Const card wrapper recebe uma função, tá? Nessa função eu recebo por parâmetro o card, tá? E eu vou ter aqui uma propriedade chamada card wrapper props, que eu vou ter que criar aqui no nosso type, exportando essa interface, card wrapper props, onde eu vou receber um card que vai ser do tipo card type, tá? Beleza, deixa eu importar ela lá. Importada, fechou. Aqui nesse card wrapper eu vou fazer a validação que eu tava fazendo ali, só que mais específica, tá? Essa validação aqui, ela não tá 100% correta, nem essa aqui do horizontal card, tá? Então a gente vai ajustar isso. Eu quero fazer if not card title, que é algo obrigatório. Opa, if not card.title. Or not card content, eu vou fazer return null, tá? Na verdade, essa validação aqui ficou a mesma, tá? Porque os únicos parâmetros obrigatórios do card é o title e o content, né? No momento. E aqui no return, eu vou fazer o return do que eu tinha aqui dentro, ó. Tá? Vou recortar isso, colar aqui e ele vai funcionar com perfeição, tá? Eu só vou tirar isso aqui, agora. Eu vou tirar essas chaves aqui também. E eu vou retornar direto um card wrapper, passando o card como o card, tá? Beleza. Tirar esse console log aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com o nosso horizontal card, tá? Então deixa eu copiar tudo isso aqui, vou recortar, peraí, calma aí, aqui. Tá? Recortar tudo isso aqui, deixa eu criar aqui o componente. Const horizontal card wrapper, tá? Aqui eu recebo Mirror function, essa mirror function por prop, ela vai receber um card, tá? Card, vai ser do tipo horizontal card wrapper props. Eu vou colar aqui já esse conteúdo para copiar esse nome, colocar aqui no type, export interface, onde eu vou ter um card, e ao invés de ser o card type, ele vai ser o horizontal card type, tá? Opa, horizontal card type. Beleza. Importar esse horizontal card, salvar aqui para ele formatar. O return fica o mesmo, tá? Eu só troco aqui essa validação, porque essa aqui sim tá incorreta, tá? No nosso card wrapper, as únicas props obrigatórias é o title e o content, mas no horizontal card a gente tem outras props obrigatórias, tá? Na verdade, todo o conteúdo dele é obrigatório. Então eu tenho que validar o card image.url, tá? Especificamente, porque o image é um objeto, ele ia passar nessa verificação, então verifica o URL do objeto. Ou se eu não tiver, uma card publish date, tá? Que também é obrigatório. Então, validando todas as propriedades aqui, aí eu posso retornar esse cara. E aqui em cima, eu tiro essas chaves aqui, eu coloco o horizontal card wrapper e eu passo para ele o nosso card igual ao card. Beleza? Então, vocês podem ver que o card container tá tudo funcional agora, tá? Só tá mais organizado. Tenho que fazer manutenção do horizontal card aqui. Eu mexo nesse wrapper. Tem uma prop nova? Beleza, eu mexo aqui, ó. Tá? Não tem que mexer lá no return de todo o card container, podendo causar um break, né? Se eu quebrar alguma coisa, eu sei que foi exatamente nesse aqui. Foi nesse componente específico aqui que eu criei, né? Então se eu tenho que atualizar alguma prop nova obrigatória, coloco aqui. Tenho que atualizar o return, coloco aqui. Mesma coisa pro card wrapper, mesma coisa pro card carousel wrapper, tá? Ficou muito melhor dessa forma aqui. E agora que a gente fez essa organização de código aqui, que deu um certo trabalho, a gente vai fazer a organização de estilo, tá? Melhorar alguns estilos aqui. Então, eu vou trocar essa div por um box, tá?
vou trocar essa div por um box do Chakra, tá? Box do Chakra. Eu vou tirar esse style, margem 60. Eu vou deixar essa aqui. Eu vou colocar aqui um margem 2 e um margem bottom de 100, tá? Pra ficar menor, tá? Eu quero margem geral de 2, ó. Então ele fica assim, ó. Pá, ó. Uma margenzinha do lado. Nossa, dá uma sensação. Nossa, que tá magnífico, cara. Tá muito lindo. Tá, já ficou menorzinho. E uma margem bottom de 100 pra ele ter uma distância, assim, do footer, tá? E aqui nesse text align, no font size aqui dele, do nosso texto, eu vou colocar aqui MD pra pequenos e LG pra grande, tá? Então assim a gente já ajusta melhor esse texto aqui, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer aí é específico lá nos nossos componentes card wrapper e horizontal card wrapper, tá? Essa div aqui, ela é a mesma, tá? Pros dois, então a gente tem que modificar ela pros dois. Essa box aqui, nós vamos trocar div por box, no caso, tá? Tirar o style, deixar aqui, tá? Eu vou ter um padding top de 32 pixels, tá? E eu posso só copiar e colar isso aqui embaixo, porque é a mesma coisa. E trocar o box aqui. Beleza? Pra ele ter essa distância aqui, ó, tá? Então a gente tem essa distância aqui, a gente tem essa distância aqui e isso aqui tá magnífico. Tá? Magnífico. A gente tem distância do conteúdo. Cara, isso aqui tá maravilhoso. Maravilhoso, tá? Então agora a nossa aplicação, ela está utilizável em todas as resoluções, tá? Então era exatamente esse o propósito do nosso vídeo. Mostrei o slider, fiz um extra aqui de todos os outros componentes pra gente deixar tudo bonitinho e perfeito para o seu portfólio.